Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. É esse Deus que nós elevamos o nosso coração a Ele, que nos reúne e que nos traz a sua palavra para meditarmos, para nos fazer crescer. Então, hoje, quinta-feira, dia que a igreja tira como um dia de adoração, em rememoração àquela quinta-feira santa, onde houve, pelo próprio Cristo, a instituição da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, do pão vivo descido do céu, também a instituição do sacerdote, aquele que traz em si a unção para poder ministrar em nome de Jesus, para que o corpo e o sangue do Senhor se façam vida em nossas vidas. Eu convido você para que nós tomemos a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, os versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias que apareceu. E ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, que alegria nós podermos ter a oportunidade de meditarmos a palavra de Deus, de podermos confrontar esta palavra com a nossa vida. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela também mexia com o próprio Herodes. Este foi um dos motivos de que Herodes mandou decapitar, degolar João Batista, porque Herodes gostava de ouvi-lo falar, mas ele ficava enrolado porque João pregava a doutrina cristã, a santidade, a pureza, e Herodes era adúltero. Herodes era mulherengo, né? Tinha dinheiro, era poderoso, seu cargo de tetrarca, de governador, né? Daquelas regiões, de uma tetrarquia, que era 4 regiões de um estado, e ele ficava, então, tinha dinheiro, e ele esnobava, como se diz, de prestígio. E no dia do seu aniversário, ele fez uma festa, e a filha da sua concubina, que era mulher do seu irmão, ela começou a dançar, e Herodes ficou encantado e disse para ela que ele daria o que ela quisesse, nem que fosse metade dos seus bens, ele daria para ela. E ela correu e foi perguntar à sua mãe Herodíades, e ela disse para pedir então a cabeça de João Batista, porque assim, tirando a cabeça, acabava a vida, acabava aquele constrangimento,
e ela podia viver sem aquele peso, sem aquele sentimento de acusação na sua vida. Mas então, Jesus, ele poderoso, e ele já realizava os milagres, os prodígios, e Herodes ficava perplexo por saber daquilo que estava acontecendo. As pessoas eram curadas, as pessoas eram ressuscitadas, os mudos falavam, os cegos ouviam, e ele então ficava: que pode ser isso? Quem será essa pessoa? Aí, por ele conhecer João Batista, que trazia todas essas características que Jesus foi depois, né? Ele então achava que poderia ter sido João Batista que havia ressurgido dos mortos. Mas não era João Batista, era o próprio Senhor. E ele então disse: João Batista eu degolei. Quem é, pois, este homem de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Desde a infância, né? Desde quando Jesus era bebê, Herodes já buscava encontrar Jesus para poder acabar com a vida dele. Ele achava que seria uma ameaça ao seu poder. Herodes não tinha escrúpulo e nem misericórdia. Ele fazia qualquer coisa para não perder o poder. E por isso mesmo, por conhecer Herodes, os discípulos do Senhor, eles não cultivavam, não nutriam nenhuma simpatia com Herodes, porque Herodes representava o mal, Herodes representava a morte. Assim, você e eu também não podemos nutrir amizade com Herodes, porque nós somos de Cristo. Cristo é vida e Herodes é a morte. O mundo é a morte. E nós temos visto cada dia mais a morte se infiltrando no meio de nós, para poder ir nos minando e fazer com que tudo seja de uma forma que nos afaste da vida eterna que está no Senhor Jesus Cristo. Temos visto nesses últimos tempos essa investida maléfica, diabólica, de exterminar as vidas, né, de descriminalizar o aborto já até os 3 meses de gestação. O que é um aborto? É uma tortura, é uma morte, é um esquartejamento do feto, da criança, do nascituro que está no ventre da mãe, que já é uma pessoa desde o momento do encontro do esperma com o óvulo. Já é uma pessoa. Então, aqueles que fazem o aborto, eles estão matando uma vida. Estão matando, ceifando uma vida, uma pessoa. E essa ceifa, esse sangue derramado dessas crianças não nascidas, esse sangue irá clamar por justiça por aqueles que são a favor dessa maldição. Amado irmão, nós não somos amigos de Herodes. Nós somos amigos e servos de Jesus. E Jesus é vida. Vamos em frente. Peçamos ao Senhor que derrube todas essas investidas satânicas do nosso meio, para que a vida prevaleça e que os poderosos
se rendam diante do poder do nosso Deus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Viva a vida, viva Jesus!